E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar de cenário político, questionamentos à Lava Jato, as polêmicas envolvendo o STF. Eu converso agora com a Janaína Pascoal, que é advogada, deputada estadual pelo PSL de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela honra do convite. Eu que agradeço a sua participação e vamos falar do grande caso, destaque desde ontem à noite, que foi a prisão de Daniel Silveira. Nós tivemos a determinação por Alexandre de Moraes, mas a decisão foi endossada por todo o Supremo, foi uma decisão unânime. PGR acusa ele agora de praticar agressões verbais, graves ameaças aos ministros da Corte, incitar emprego de violência, enfim, há uma ação também do PGR e amanhã a decisão da Câmara. E o seu partido, né, ele também é do PSL, Desculpa, diz que quer expulsá-lo. Eu queria saber como é que a senhora vê toda essa situação. Veja, na faculdade, né, na condição de professora de Direito, eu sempre estudei muito essa parte da liberdade de manifestação. Dos estudiosos do tema, eu sou a mais defensora da liberdade de manifestação, mas como uma estudiosa eu reconheço, né, que existem vários textos acadêmicos no sentido de que deve ter uma limitação. Da mesma maneira que existe muita divergência no que diz respeito à caracterização do flagrante. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, sob o ponto de vista jurídico, tanto há argumentos a favor dessa prisão, como há argumentos para questionar essa prisão. Se nós formos ao pé da letra, né, a questão da imunidade parlamentar, talvez o Supremo tenha dado uma decisão não tão ortodoxa, né, que pode ser questionada. Que tem um lado bom, até comentei antes da gente começar. Né, se eles não estão sendo tão formalistas assim para este caso, né, espero que não venham com tantas firulas formais na hora de analisarem os muitos casos da Lava Jato que estão, né, querendo anular. Então, assim, se as formalidades não devem ser observadas, né, na frente da justiça para este caso, que não sejam também, vamos dizer assim, quando forem rever, né, nem deveriam, mas quando forem rever todos os casos da Operação Lava Jato, que eu entendo que foi válida. Com relação à expulsão, eu não sou da executiva, não tenho uma vida partidária, mas eu respeitosamente digo aqui que o que o deputado falou, e eu sou uma defensora da liberdade de manifestação, é incompatível, né, com o decoro do cargo, é difícil de ser defendida. Eu fui pressionada nas redes sociais hoje o dia inteiro, né, pessoas me enviaram e-mail dizendo: você tem que defender o deputado. Não, eu acho que há situações em que o comportamento precisa, né, ter alguma compatibilidade com o papel. Não estou dizendo que ele deva ficar preso, nem estou entrando agora na questão penal, que eu também tenho um pouco de medo dessa coisa de tudo é lei de segurança nacional, estão banalizando muito essa legislação. Mas manter uma pessoa, né, com esse comportamento num partido, eu acho complicado. E ele, inclusive, citar que ele foi preso 90 vezes. Com orgulho. E assim, eu fico pensando, né, os apoiadores do presidente, qual é a vantagem de festejar um comportamento desse? Porque esse tipo de comportamento só reforça todos os estigmas que o presidente já tem. Então eu não consigo compreender por que os apoiadores do presidente acham bonito esse tipo de vídeo, esse tipo de fala. É uma questão de decoro, né? E o deputado Bivar, que é o presidente do PSL, ele tem sido uma pessoa ponderada, né? Porque os mais jovens, vamos dizer assim, querem expulsar todo mundo. E ele tem segurado muita gente e acho que essa postura dele é a correta. Mas o caso de ontem, né, ontem e hoje, eu acho que é um caso diferenciado. Vai ficar a discussão jurídica de qualquer forma. Amanhã haverá a decisão da Câmara, né, que pode ir de encontro ou contra a decisão do Supremo. Né? Aí a gente vai ter uma divergência também das instituições em relação a isso. E PGR que entrou com a ação. Esse seria o caminho correto, PGR? Se existe um crime, se o procurador entende que tem um crime, ele tem que denunciar. Talvez tenha corrido um pouco, né? Eu imagino que se fossem outras as circunstâncias, teriam analisado com mais vagar. Mas a apresentação da denúncia é um caminho natural, quando se ocorre o que o procurador entende ser um crime. A Câmara está numa situação difícil, porque eu pergunto, o que o parlamento ganha defendendo um comportamento daquele? Por outro lado, e esse é o dilema da liberdade de expressão, e o medo de amanhã uma fala crítica
porém não agressiva, não ameaçadora, não incompatível, ser tomada como criminosa. Então, os deputados estão com medo. Essa ação do Supremo é uma ação porque realmente foi um absurdo ou é uma primeira ação e outras virão? Eu compreendo o medo dos deputados, mas talvez seja o caso de cortar na própria carne, especificando limites para a atuação do Supremo. Agora, há uma insegurança muito grande em relação a decisões jurídicas. A senhora está falando há pouco da Lava Jato e a gente viu que a operação já acabou. Não é? Há um questionamento da atuação do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Não é? Ele está numa situação delicada também, inclusive profissionalmente, em função de toda essa situação. E pode haver uma revisão de todos os processos que passaram por ele. Não é? Eu entendo que essa revisão é indevida. É termo não técnico aqui, é uma forçação de barra. A verdade é que querem destruir o trabalho da Lava Jato e estão aproveitando aqueles tais diálogos, que eu não vou defender os diálogos, não acho que sejam assim um primor de comportamento, mas estão aproveitando os tais diálogos para utilizar como fundamento para isso. Só que ali não se fala em confecção de prova, nem em orientação para testemunha nenhuma mentir, né? Os crimes aconteceram. É por isso que eu fiz essa analogia. Se o Supremo, né, foi pela linha menos técnica para caracterizar flagrante, pela linha menos técnica em termos de prerrogativas de um parlamentar, eu espero, né, que tenha uma visão também de colocar a justiça na frente, porque ninguém inventou os crimes do Petrolão, né, os crimes aconteceram. E vai ser um retrocesso muito grande se utilizarem firulas formais para acabar com um trabalho importantíssimo para a depuração do país. E aí a gente vê alguns partidos que seriam opositores se aliando com o mesmo propósito. Né? Isso é terrível, né? Porque fica com aquela imagem do acordão, que de certa forma eu denunciei no momento do processo do impeachment, que um esconde o crime do outro e fica tudo bem. Então chegou o momento, né? Na verdade já passou da hora, de nós olharmos todos esses crimes e tentarmos enfrentar. É por isso que eu falo que tem que cortar na própria carne. Perfeito. Agora, deputada, vamos trazer a conversa aqui para São Paulo. A senhora tem questionado aí o fechamento da pediatria, do PS dos hospitais de Pedreira e do Grajaú. Tem alguns fechamentos aí que têm chamado a atenção em relação a hospitais que têm trabalhado há muito tempo, né? Sim, eu até fui à secretaria, fiz uma reunião presencial com o secretário, me atendeu de maneira muito educada. E ele anuncia que é uma mudança mesmo de política da pasta. Eles querem responsabilizar a esfera federal, né, querem mudar a tabela do SUS, querem forçar o SUS a pagar mais e querem forçar os prefeitos a melhorarem a rede básica. Eu nem discuto, não digo que eles estejam errados. O problema é o seguinte, eles querem forçar, fechando os pronto-socorros, que hoje atendem a população que mora nas periferias. E isso não é só a cidade de São Paulo, não, é no estado inteiro. Então, para forçar que o município e a União, né, funcionem melhor, eles fecham os hospitais. Quem eles estão punindo? O povo. Porque primeiro eles têm que trabalhar para melhorar essa rede básica, para depois pensar em fechar. Eu, na verdade, contesto inclusive o fechamento. Porque a pessoa chega com uma dor no peito, como é que sabe se é um mau jeito ou se é um infarto? Hoje mesmo ligou um senhor no gabinete, estava infartado, foi a um desses hospitais, não pôde entrar, e o médico disse para ele, é uma ordem do governador, não posso atender o senhor. O homem ligou no gabinete, aí eu liguei na secretaria, cadê o documento, cadê? Então a gente ainda passa por mentiroso, entendeu? Aí eu peguei os assessores, pedi para ir nesses hospitais, vão lá, de um por um, vejam o que está acontecendo. Estão mesmo com as portas fechadas. Nesses 90 dias, o secretário garantiu, e eu fui lá para pegar essa garantia, que as pessoas seriam pelo menos atendidas para serem orientadas, para ter uma triagem. Aí eu falei para ele, secretário, pelo amor de Deus, passados os 90 dias, mantenha essa triagem. Porque pode ser uma dor de cabeça de meningite, entendeu? E aí essa mulher vai com a criança para a UPA, ou esse senhor infartado vai para a UPA, para a UBS, ficam 24 horas, 48 horas esperando um leito. E com a pandemia. Com a pandemia. Então, assim, quando o UPS está aberto, chega um cidadão lá, ele está infartado, ele já vai ser internado. Com essa nova sistemática, ele tem que ir para a parte municipal, aí vão ligar no CROSS, que é o regulador central, para arrumar uma vaga. Entendeu? Isso demora às vezes 2 dias, esperando o leito que ele já teria se tivesse entrado pelo pronto-socorro. Então, o povo vai padecer, sim.
Ah, mas a gente tem razão, porque as outras esferas têm que assumir suas responsabilidades. Enquanto isso, o povo morre? É uma situação que está colocada, deputada, nós tínhamos muito mais o que falar, Ai, que né? pena. Mais assuntos, mas acabou o nosso tempo. Eu agradeço muito a participação da Janaína Pascoal, que é advogada, deputada estadual pelo PSL aqui de São Paulo. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Com vocês.